meio aos desafios atuais, a bovinocultura de leite continua sendo uma das principais atividades dentro do agronegócio. Neste primeiro episódio da série Parceiros do Leite, vamos compartilhar com você um case de um produtor preocupado com a sustentabilidade da atividade. Para aumentar a produtividade do rebanho leiteiro, o jovem João Maciac, de Seberi, investiu no sistema Pecuária Floresta, em uma propriedade de 38 hectares. A pecuária de leite é a principal fonte de renda da família. Graças ao bem-estar animal e à boa fonte de alimentação ao rebanho, a produtividade tem aumentado. Eu me criei na atividade, sempre trabalhei nela, sempre gostei. Tenho a propriedade aqui na linha Levules, Seberi, a propriedade é com 38 hectares, na qual hoje são destinadas 13 hectares para silvopastoril, no manejo do rebanho de gado Jersey. Faz uns 10 anos que eu que administro a parte do leite, então eu sempre tive essa parte de autonomia, né? Então para mim foi um grande passo para mim continuar na propriedade, né? Eu tomar as decisões do que era melhor, sempre buscando, claro, né, um acompanhamento técnico, alguma coisa, né, para ter um suporte de tomar decisões. Nós em 2012 entramos no projeto PISA, do Sebrae e do Senar. Aí através desse nós tivemos o conhecimento do sistema, fomos visitar uma propriedade e acabamos achando que era vantajoso e fizemos o projeto e instalamos. Apesar de 13 hectares, foi feito o projeto na questão de quantidade de linhas, distanciamento entre linha, entre planta, tudo isso para o melhor aproveitamento da área. Ela demorou em torno de 2 anos para elas começarem a dar resultado de sombra, né? Até elas crescerem e conseguirem abrir uma área de sombra, foi em torno de 2 anos. Depois do sistema implantado, que efetivou mesmo o sombreamento na área de pastagem, aí se notou-se um bem-estar animal, que isso influencia muito na produtividade do rebanho, né? Nessa parte dos eucaliptos ajudam bastante o bem-estar animal, né, aos animais e também ao meio ambiente, né. A propriedade conta com assistência técnica particular de veterinário e também de nutricionista, porque é uma questão muito importante hoje você melhorar a sua eficiência, né, a questão nutricional das vacas, que elas vão lhe devolver em retorno de leite, né. Hoje são 26 em lactação, no total do rebanho de 37, com a produção de 21 litros vaca dia. Tem melhorado nos últimos tempos aí com a assistência do nutricionista, né? E a perspectiva é chegar a 23. Essa área é trabalhada com pastagem anual, no verão capim-sudão e no inverno aveia. Depois de implantado, dali 4 anos foi feito o primeiro jaleio, deixando menos árvores e esse próprio jaleio foi comercializado a madeira. A questão do eucalipto, ele faz uns 10 anos que ele parou. O preço parou, estagnou ali e essa margem não passa. Só que ele é uma planta que ele cresce rápido, comparado a outras, né? Ele dá produtividade logo. Daqui, dizer o que, mais 3, 4 anos já vão crescer demais, né? Eles vão acabar fechando essas fileiras, então vai ter que ser retirado, né? Porque depois de você cortar, ela rebrota, né? Então se você proteger esse careiro para elas não ter acesso a ele, ele vai rebrotar e logo vai ter sombra de novo. É um sistema que eu pretendo continuar com ele, por essa vantagem que no verão você precisa ter uma área de sombra para os animais, né? Mesmo que ele atrapalhe um pouco, vamos dizer, no crescimento do pasto, mas igual o ganho de produtividade ele compensa essa perda. O sistema é vantajoso, pela condição nosso verão aqui é quente, você necessita de uma área de sombra para os animais. No caso, bem-estar, elas retribuem em produção. No Rio Grande do Sul, 94% dos produtores utilizam o sistema de produção à base de pasto. Esse é um dado do relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite. Este período do ano é reconhecido como crucial para o produtor executar um bom planejamento forrageiro. Isso garante alimentação durante todo o ano para o gado de leite. Sobre esse assunto, a gente conversou com o professor Sandro Paixão,
que integra o time de docentes da URI em Frederico Westphalen. E na verdade esse planejamento ele tem que acontecer, né, normalmente o que a gente recomenda, trabalhar com 6 meses a 1 ano antes de planejamento. No inverno, né, agora nesse período, se nós for, né, uma das alternativas para os produtores nessas épocas aqui é de nós antecipar muitas vezes alguma semeadura de inverno, né? O que entra muito bem, por exemplo, antecipar, que eu digo, normalmente as culturas de inverno elas começam a ser semeadas a partir da metade de abril a maio, então elas começam a aveia e azevém começariam a dar os primeiros cortes para os animais em finalzinho de maio, começo de junho, 40 dias após a implantação, quando corre o tempo tudo normal. Se nós trabalharmos, anteciparmos, né, largar uma aveia um pouquinho antes, e aí um dos pontos bastante importantes, o trigo, né, nós temos aí algumas variedades de trigo do propósito, principalmente, e que eles têm essa capacidade, né, os para pastoreio, de nós semearmos ali em meados de março. Então, se nós pegarmos e semearmos ele em março, finalzinho de abril agora, né, para final desse mês a gente conseguiria ter pasto, a gente anteciparia um pouquinho a cultura de inverno para fornecer alimento para os animais. Quando a gente planeja de uma hora para outra, às vezes o produtor acaba se frustrando porque ele acha que o planejamento não funcionou. Mas o planejamento ele funciona, né, quando a gente pensa de uma safra ou de uma cultura para outra. A principal vantagem hoje para o pecuarista, né, ou no ramo da produção do leite, é que a partir do momento que você se planeja, tu consegue minimizar um pouquinho os teus custos. Bom, por onde que eu vou começar esse planejamento? Independente se eu estou num sistema aberto ou fechado, o planejamento ele começa, né, no meu ponto de vista, é pensando na tua área de solo que tu tem, né, na tua área da propriedade. Bom, como é que eu vou fazer? Eu sou um produtor que eu tenho um sistema de produção de leite a pasto, né? Como é que eu estou com o manejo de solo? Questão de fertilidade desse solo, correção de solo, para que eu consiga aumentar a produtividade, a capacidade produtiva daquela mesma área, tendo, né, como é que eu consigo aumentar a capacidade produtiva além de ter genótipos, né, variedades melhoradas? Melhorando fertilidade e correção de solo. Eu consigo aumentar o vigor produtivo das minhas plantas, né? Começa tudo pelo princípio de uma análise de solo para a gente entender o que tem naquele solo que eu quero, para daí eu entender qual a cultura que eu posso trabalhar. Qual a cultura que vai me responder à altura daquilo que eu quero. Aquele produtor que tem pouca área e que às vezes ele se obriga a fazer silagem em cima de silagem e no inverno tem que entrar com os animais em cima porque ele não tem outra área de terra para poder fazer uma planta de cobertura. Trazendo para o lado de questão de produtividade e para que a gente minimize esse efeito de perda de nutriente, é que a gente tem que entender quando a gente trabalha com produção de silagem ou a produção de forragem que o animal vai lá e vai coletar aquela forragem, a demanda nutricional da planta, tá, é uma, a demanda de solo, de nutriente, é outra. Então, quando eu vou fazer a recomendação daquela correção de solo ou de nutriente, eu tenho que recomendar, por exemplo, eu tenho que saber que na hora que a planta extrai, ela manda para a planta inteira. E na hora que eu vou lá e colho o grão, né, eu estou colhendo só o grão da espiga, toda a restante da matéria fica no solo. Então, de certa forma, uma parte daquele nutriente que estava presente na planta inteira, ele acaba sendo reciclado e fica no solo. Quando eu vou lá e faço silagem, o que acontece? O produtor vai lá e corta, né, 15, 20 centímetros de altura do chão, mas ele retira praticamente toda a estrutura da planta para levar para dentro do coxo do animal. Então, praticamente, a quantidade de nutriente que voltaria para o solo, o produtor levou para a vaca, né, para colocar lá no coxo. Então, em tese, esse tipo de recomendação, quando for trabalhar com silagem, nós temos que trabalhar com uma recomendação não de lavouras que vão ser cultivadas para grãos, mas com recomendações, hoje tem nos manuais, né, de adubação e calagem, a recomendação que é para lavouras que vão trabalhar com silagem, porque a recomendação vai ser diferente. Então, né, deixo esse alerta para os produtores que trabalham hoje tanto na pecuária quanto na produção do leite, né, que quando for trabalhar com produção de grãos, nós temos uma recomendação. Quando nós trabalhamos com produção de silagem, nós temos outra, né, para nós minimizar esses efeitos de empobrecimento de nutrientes no solo. O clima, as instabilidades nas cotações, o aumento do custo de produção para o pecuarista são fatores que influenciam e que movimentam esse mercado de leite. Para trazer uma análise sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente da Cotrifred, seu Hélio Pacheco. Ele compartilha algumas percepções sobre este momento vivido na pecuária de leite.
a Cotrifred, que recentemente ingressou neste mercado com uma indústria de laticínios em Frederico Westphalen. A gente vem trabalhando nisso, né? A gente tem essa preocupação em termos de custo de produção, né? Nós, a partir do momento que nós entramos no ano passado na atividade do leite, na industrialização, nós entramos aí no mês de maio, início do mês de junho, né? E o preço do leite vinha de arrasto praticamente, né? O produtor recebia em torno de 1,20, 1,30, 1,35, mais ou menos nessa linha. A partir da que a cooperativa entrou na atividade, né, nós tivemos aí um ganho muito grande por parte de preço, né? Teve uma melhora muito grande, né? E o produtor começou a receber pelo produto aí um valor um pouco bem diferente, né? Chegando a R$ 2,00 e pouco litro de leite. Mas é evidente com um custo menor em questão do milho, né? A questão do soja, os preços eram menores, mas esse ano a gente está vivendo um momento um pouco diferente, né? Nós tivemos aí um preço, um ajuste bem significativo no preço do milho, no preço do soja, que também é a base da alimentação da vaca de leite, principalmente, né? E, consequentemente, nós tivemos um aumento de custo. O preço do leite, ele praticamente permaneceu agora nesses 2, 3 últimos meses, aí a gente teve um recuo, né? Mas ele não recuou nos patamares que nós tínhamos no ano passado, mas ele teve um recuo e é evidente que nos preocupa, né, com o custo de produção, porque hoje mesmo com esses preços um pouco melhor do que o ano passado, mas isso prejudica o produtor, né? Então, se nós analisarmos em relação a outras atividades, que é tanto a produção de milho para comercialização quanto soja para comercialização, estamos vendo esses produtores de grãos, eles estão tendo uma rentabilidade um pouco maior, né? Ao contrário da atividade de leite, que o produtor está tendo, não prejuízo talvez ainda, né? Mas já é uma atividade que está inspirando cuidados, né? Que o custo aumentou muito e o preço do leite até inclusive caiu um pouco. Então a gente vê isso com muita preocupação, né? Agora esperamos aí que pelo menos pensando a nível de produtor de leite, né, que nós tenhamos aí a nossa região aqui, ela produz ela produz uma safrinha, né, então que a gente tenha um pouco dessa produção, né, para dar digamos uma diminuída ou contrabalançar um pouco a questão de custo. Então a gente espera isso daí. A gente imagina que nós tenhamos aí uma boa safra no Mato Grosso também de milho e que dá uma segurada no preço, né, para não se tornar muito caro para aquele produtor que consome esse milho, né, mas também nós temos que olhar por outro lado, que é o produtor de grãos, né, que embora nós temos aí um preço remunerador hoje na atividade de grãos, mas a gente sabe que também tem um custo muito elevado, e em função de todo esse preço, né, tanto do soja quanto do milho, os insumos, eles também sofreram um reajuste muito grande, né? Então é uma balança bastante difícil, né, de ser equilibrada, porque às vezes uma atividade ela é favorecida de repente por uma economia e a outra é prejudicada, né? Mas a gente vê com um pouco de preocupação sim a produção de leite na medida em que nós temos um custo maior e às vezes um desestímulo por parte dos produtores, né, em continuar na atividade. Este foi o primeiro episódio do projeto Parceiros do Leite, nossa editoria da revista impressa que transita também no ambiente digital. E você quer nos deixar uma sugestão de pauta? Fale conosco pelas nossas redes sociais. Até a próxima!